destruction of the world, starvation, illness, hate and war, misery and lack of consciousness, decay and sadness. Stop our envy and inversion, everybody living upside down, destroying our diversity, escaping from reality. Stop all the projection that turns brothers into enemies. Stop the dangerous people in power from killing the animals, oceans and flowers. Look at yourself now and check your connection to consciousness. Change your direction and let's build a future of happiness. Look at yourself now and check your connection to consciousness. Leave your inversion and let's build a future of happiness. Stop the destruction of the world. Olá, telespectadores do programa Stop a Destruição do Mundo. Mais uma vez nós estamos aqui no Grande Hotel Trilogia em Cambuquira, que está se transformando num dos spas mais modernos da nossa, não só do nosso país, mas eu acredito internacionalmente, porque a visão desse spa, que vai trabalhar com o sentimento, pensamento e ação do ser humano, uma visão integral, trilógica da nossa saúde, ele desenvolverá aqui uma série de programas, né, de terapia mesmo, não só na parte orgânica, mas principalmente o que controla o nosso organismo, que é a parte psíquica. Aliás, esse é o forte dessa ciência trilógica. Como curar não só de neuroses, psicoses, de sintomas, né, neuróticos e psicóticos, mas também dos sintomas orgânicos, que atrapalham tanto a nossa qualidade de vida. Porque a nossa mente, a nossa psique é que está comandando tudo. Através dos nossos sentimentos, emoções e pensamentos ruins que nós não queremos ver, que nós inconscientizamos, aí nós nos envenenamos, literalmente nós nos envenenamos numa cadeia psiconeuroimunológica, chegando até a doenças mais graves, autoimunes, aonde o nosso organismo reflete toda essa atitude destrutiva, até suicida, que nós seres humanos temos. E para isso a ciência trilógica criada pelo psicanalista Norberto Kepp, então será muito útil, e tem sido muito útil nesses anos todos, né, Dr. Kepp, que o senhor vem trabalhando, e os seus centros se espalham já pelo mundo todo. Nossos livros já foram publicados em mais de 8 idiomas, traduzidos para o inglês, francês, alemão, russo, espanhol, italiano, enfim, nós temos muitos livros de leitura terapêutica, que você, lendo esses livros, muitas vezes você pode se curar de uma sintomatologia que acompanha a sua vida há anos. Eu me lembro lá em Viena, que eu frequentava muito a Universidade de Viena, que aliás você conhece, muitos brasileiros conhecem, e nessa Universidade de Viena tem um pátio assim interno, uma parte da universidade que fica no centro, na rua Ringstrasse. E essa universidade tem todas as estátuas, né, de professores famosos que passaram por ela. E num cantinho assim insignificante tem um indivíduo lá que eu cheguei perto, estava escrito assim, Sigmund Freud. Então eu perguntei, Viena é muito conhecido atualmente no mundo, mas por causa da psicanálise, né? E como esse que criou a psicanálise está num cantinho escondido aí, e outras pessoas que não têm tanta assim repercussão, têm estátuas enormes. Então disseram, porque Freud, quando ele começou a estudar a vida psíquica, ele recebeu assim uma grande rejeição da sociedade. Então diziam, é questão talvez sexual, mas a questão não é bem sexual. Eu acho que, na minha opinião, que a questão é mesmo de ter tirado o indivíduo
da vida, assim, vamos dizer, organicista, da vida material, da vida sensorial, e ele ter tentado mostrar que a vida psicológica era mais importante. Porque já na filosofia, e olha, eu quero dizer aos cientistas que quando ele faz ciência, ele faz filosofia. Ciência por si não existe. O que é experimentação? Experimentação é experimentar, experimentação é lidar com aquilo que a pessoa pensa. Então a ciência por si é só o fato de trabalhar com aquilo que o indivíduo tem na cabeça. Então a ciência é dedutiva. Dedutiva é o fato de o indivíduo lançar na realidade aquilo que está na cabeça dele. Mas tudo que existe no mundo, tudo, é por isso que o mundo atualmente, né, está nesse perigo muito grande. Tudo que existe vem da cabeça do ser humano. As coisas grandes e as coisas terríveis. Então, se a humanidade atualmente está num mundo terrível, 90%, né? O mundo de sequestro, o mundo de ladroeira, o mundo de tudo quanto é elemento negativo, de doença, de destruição, é porque tudo isso reflete o que está dentro do ser humano. Então nós chamamos a isso na física de entropia. O que é entropia? É o fato de deteriorar tudo que existe. Por exemplo, os metais, né, se deterioram. O ferro tem uma construção qualquer, ele começa a enferrujar. Então isso é uma deterioração. E o ser humano se deteriora também. Por quê? Porque o ser humano rejeitou, por causa da inveja, tudo o que é bom. Então, com o tempo, ele começa a entrar no processo de deterioração, no processo de corrupção. Olha, eu fiz aqui um esquema para mostrar esse processo de entropia, como a física mostra. O que é entropia, né? Entropia é, veja aqui, quando o indivíduo faz tudo o que ele quer, e a maior parte do que ele quer é uma questão de corrupção, né? Por exemplo, ele quer ser rico de um dia para a noite. Por exemplo, ele não quer trabalhar. Isso é entropia. Então, o indivíduo se estraga por causa, então, dessa questão da entropia. Voltando aqui ao esquema aí. Quando ele faz tudo o que quiser e não põe limite no que faz. Então, outro dado de não pôr limite, o ser humano tem a ideia que ele tem liberdade para fazer tudo e ele pode fazer tudo o que ele quer. Não pode. O ser humano não pode tomar veneno, ele não pode parar de respirar. O ser humano não pode fazer tudo o que ele quer. Ele só pode fazer, vamos dizer, 10% do que ele quer fazer. Porque 90% do que ele quer fazer é tudo deterioração e corrupção. Voltando ao esquema aí. Pensar qualquer coisa. A pessoa acha que ele pode imaginar as coisas mais absurdas, não acontece nada. Se ele pensa numa coisa absurda, ele está no absurdo. Então fala que o indivíduo é o que ele pensa. Quer dizer, um absurdo que ele pensa, ele vive aquele absurdo. Então, outra maneira, outra conduta do ser humano, veja aqui no gráfico, que o ser humano quer ter liberdade, é ter qualquer sentimento. Por exemplo, ter raiva, ter ira, ter fúria, ele acha que pode ter raiva de quem ele quiser, que não acontece nada. E não que a raiva, o rancor, causa a maior parte das doenças. Outro elemento que o ser humano faz constantemente é a censura à consciência, ao conhecimento, aquilo que ele nota que ele faz de errado. Isso causa um grande prejuízo para ele. A questão do sentimento de culpa, por exemplo, o indivíduo deve sentir a culpa. Quanto mais culpado ele se sente, melhor ele é. Então a psicologia moderna fala, né, de não sentir culpa, de ter culpa é uma coisa neurótica. Não, não ter culpa que é neurótico. Veja como a ciência, assim, em geral, está invertida. E depois aqui um outro elemento
negativo. Ter uma conduta livre, fazer o que ele quiser, ou realizar a própria vontade. Não obedecer ninguém e desejar ter muitos bens materiais. Então, todas essas atitudes tiram o indivíduo da realidade, são atitudes errôneas que criam doenças na pessoa. Isso que o senhor está trazendo, Dr. Kepp, esses conceitos na psicologia, eles batem de frente contra muitos dos conceitos que a psicologia moderna vem tentando implantar na humanidade. E é por isso que nós vemos essa dificuldade tremenda em agora conter a destrutividade da juventude. As drogas estão aumentando cada vez mais, a juventude ataca os pais, os professores, chegando até com certa frequência os filhos a matarem os pais e atacarem fisicamente, não só no Brasil nós vemos isso, mas no mundo todo, no primeiro mundo. Isso é um problema universal. Essa ideia de que o ser humano é livre para fazer o que ele quiser, como ele quiser. E nós então retornaremos dentro de instantes para que o Dr. Kepp possa nos esclarecer o que o ser humano pode mesmo fazer, porque essa atitude de tudo pode está nos levando a uma catástrofe, no sentido pessoal e social. Até já! Eu estava falando em sentimento de culpa, né? Sentimento de culpa leva a pessoa a uma palavra que se chama expiação. Quer dizer, o indivíduo tem que sofrer as culpas que ele comete na vida. Então aqui temos o jornalista José de Camargo Neto Ortiz, que ele vai mostrar a origem etimológica da palavra expiação. Quando a doutora Cláudia estava falando que às vezes nós temos uma expiação irracional, quando nós não queremos ver o sentimento de culpa, né? Então a palavra expiação é formada por várias outras. Por exemplo, ex quer dizer fora. A pia é uma palavra da língua pelasgo-fenícia que significa boa, piedosa, pio, e a palavra ação, né, é ação. Expiação, então, quer dizer a ação boa, piedosa, fora, e que seria sinônimo de vida, né, na língua grega. Essa seria a verdadeira expiação do sentimento de culpa, a pessoa agir no bem. De expiar, então, o que ele fez de mal na vida, né? Tentar reparar, né, doutor? Uma reparação. Reparação. A Melanie Klein já falava da importância desse conceito da reparação quando a pessoa aceita os sentimentos de culpa dela. Agora, eu quero dizer, dar um exemplo do que nós podemos fazer. Os senhores sabem uma ideia bíblica? Bom, nós não somos, assim, uma sociedade religiosa, nós somos sociedade científica, que aceita a revelação e aceita, é claro, a filosofia em que a humanidade se baseia para viver. Então, na Bíblia está escrito lá que a estrada do bem é estreita, né? Que tem várias versões sobre isso. Como é que o indivíduo, então, acha que fazer o bem é uma coisa tão difícil, uma coisa tão restrita? Dá essa ideia de restrição. Então, o ser humano tem liberdade para o quê? Eu vou dar uns exemplos para os senhores notarem. Eu pus aqui no quadro aí. Ele tem liberdade de fazer só o que deve, não o que ele quer. Os senhores notem essa diferença. O indivíduo tem liberdade para fazer o que deve. A maior parte só quer fazer o que quer. Então, isso a gente pode notar quando a pessoa vai falar sobre o fato, e às vezes ela está tão emocionada que ela não conta objetivamente aquele fato. Ela fala do que ela sente, ela fala. As pessoas que falam demais, por exemplo,
90% dos tagarelas falam bobagens. Por quê? Porque falam de coisas fora da realidade, de sentimentos assim patológicos. Então fica falando do que não deve. Então, voltando ao esquema, o ser humano só pode fazer o que só tem liberdade, né, de fazer o que deve. E ele tem que colocar limite no que faz. Bom, ele colocar limite no que faz é o mesmo elemento, né? O que, por exemplo, ele pensa de errado, o que ele não deve fazer, ele não deve fazer. Quer dizer, o que vai prejudicar, o que é da fantasia, ele não pode fazer porque ele está cometendo um grave erro contra os outros e contra ele. Então, aquela história, né? A pessoa deve dizer sim ou não, ou é sim ou é não. Então, não fica naquele vai e vem, sim e não, que é doentio. Depois, aí, outro elemento. Terceiro lugar, pensar só o que pode. Quer dizer, o indivíduo não tem liberdade para pensar numa coisa que não existe, numa coisa praticamente contra a verdade. Se ele pensa uma coisa contra a verdade, ele entra naquela mentira e começa a viver a mentira que causa as doenças. Em seguida, aí, outro elemento, sentir só o que é execuível, sentir só o que deve sentir, o que praticamente é consequência do sentimento certo, e não sentir coisas de raiva. O indivíduo, por exemplo, que só quer discutir sobre perseguições, coisas assim, ele se prejudica e prejudica os outros. Em seguida, veja aqui, outro elemento, censurar a conduta errada. A conduta errada, ele deve perceber. A consciência é praticamente a saúde dele, e a censura ao que ele faz de errado é a doença dele. E depois, finalmente, evitar a conduta livre, né? De querer fazer tudo aquilo que ele não deve. De acordo, Cláudia? Pois é, Dr. Kepp, eu acho que esse desejo do ser humano de viver alienado, uma ideia da doçura que é a alienação. Então, a pessoa pensa, eu estou estressada, eu preciso de umas férias, eu preciso esquecer de tudo. Ou então vou ao cinema, eu vou tomar uma droga, eu vou beber. Quantas pessoas se viciam em álcool, em drogas, em maconha, para poder esquecer um pouquinho todo aquele conflito que ela tem na vida dela, que ela tem diante dela. Então ela vê problemas nela, ela vê problema nos outros e ela não quer essa consciência. Então ela busca a alienação. A alienação em si mesma, ela não só é altamente maléfica para a nossa saúde física e psíquica, como ela também causa muito estresse, não é? Ela dá mais insatisfação ainda. Foi feita uma vez uma pesquisa com os executivos mexicanos e eles apresentavam altos índices de estresse no trabalho. Então, eles foram todos para as férias e quando retornavam e mediam o índice de estresse, esse índice de estresse tinha aumentado muitíssimo. Por quê? Toda atitude de inconscientização é um esforço que nós fazemos, que o ser humano faz, para não ver aquilo que é mais importante que ele veja. A nossa consciência, ela não está assim dentro de nós para nos acusar, né? Como aquele olho de Deus que nos persegue, essa imagem religiosa de intransigência. A consciência é a coisa mais útil, é o elemento mais importante que nós recebemos na nossa estrutura psicofísica. É através da consciência que nós podemos corrigir tudo aquilo que está nos prejudicando. Agora, se nós somos invertidos e não percebemos, se nós buscamos a morte sem nós termos percepção clara disso, então nós vamos ser grandes inimigos da nossa consciência.
Então, é importante, né, a gente pensar o seguinte, que se a humanidade está numa decadência muito grande, quando eu falo em decadência, eu não quero dizer questão econômica, né, só. Quer dizer, a questão econômica, que o povo esteja pobre, sem emprego, sem isso, sem aquilo. Mas também a decadência moral, que é justamente a verdadeira decadência, porque a subida no bem depende da ética. O Império Romano teve um grande desenvolvimento por causa daquela filosofia de Marco Aurélio, que levava o romano a se sacrificar para o bem. Então, o ser humano atualmente, ele manifesta essa patologia, esses problemas, por causa da sua falta de ética e que transparece até na questão de falar. Então nós temos aqui Susan Berkeley, ela tem um trabalho de voice-over nos Estados Unidos, em que ela mostra que praticamente o ser humano não consegue se expressar bem por motivos patológicos. Então eu gostaria que ela desse uma explicação sobre isso. Sim, Dr. Keppe. As pessoas geralmente acham que problemas na voz, porque eu faço treinamento não só de locutores, mas também as pessoas que querem se apresentar, fazer discursos e tal. E tem muitas pessoas que têm problemas sérios, porque isso é muito importante na vida profissional de quase todos nós. Então, a pessoa fica com língua travada, até problemas seríssimos nas cordas vocais, parálise, ou, por exemplo, bloqueios fortes, medos. Então, às vezes a pessoa pensa que isso é só uma problemática do corpo físico, por exemplo, cordas vocais, mas dizem que a voz é o espelho da alma da pessoa. Então, mesmo como doenças físicas sempre têm origem na parte psicológica da pessoa, problemas vocais têm também. E o problema de autoexpressão também tem uma origem muito forte no psique, nessa parte desconhecido da pessoa. Principalmente é um problema da censura. Nós vimos em nossos trabalhos aqui que o que a pessoa censura mais é esse perfeccionismo que ela tem, o que o senhor denomina de teomania. Então, a pessoa já quer falar tudo perfeito. Então, ela censura essa consciência e isso dá problemas, ela trava, porque ela tem um medo enorme de se ver como ela é. Isso aparece na hora de ela se comunicar. E não só se vê como é, quando a pessoa fala, então tem de duas uma, né? Ou ela fala assim, bobagens, asneiras, então aí ela brinca, fala à vontade, né? Não tem restrição. Ou ela tem que falar alguma coisa séria. Então, quando ela for falar uma coisa importante, e aí ela cria restrição por causa da inveja. A fazer algo importante é a mesma coisa do que trabalhar em algo de benefício para a humanidade. Então, nessa hora que a pessoa tem que expressar uma coisa em benefício dos outros, né? Dá afeto, afeto para o mundo. A nossa função é amar o mundo, é dar afeto. Nós temos que gostar da humanidade, seja ela como for. Então, isso de gostar do mundo, de dar afeto, de procurar o bem da humanidade é a nossa função na Terra, nesses aninhos que nós vivemos aqui. E vivendo assim, a pessoa consegue ter saúde também. Então a Susan estuda essa questão, né, da dificuldade em falar. Mas se for ver exatamente o que acontece, é que quando o indivíduo tem que falar alguma coisa, seja locução no rádio, na televisão, a pessoa tem que transmitir algo em benefício do outro, aí não quer por causa da inveja. Então, bem e saúde estão lado a lado. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.